Bom, Flamengo e Palmeiras voltaram, enfim, a trocar farpas de novo. E agora o assunto é gramado sintético. Já teve sobre arbitragem, já teve sobre mil coisas. Agora sobre gramado sintético. Aliás, voltando, né, a debater sobre o gramado sintético. O Flamengo emitiu uma nota no dia de ontem que diz o seguinte. Essa é a reportagem sobre o assunto. O Flamengo oficializa pedido para acabar com o sintético em competições da CBF. E a nota do Flamengo diz o seguinte: o Flamengo entende que os gramados artificiais não oferecem condições adequadas para um futebol de alto rendimento. Nas principais ligas europeias, esse tipo de superfície é proibido e também não é utilizado nas principais ligas sul-americanas, Argentina, Uruguai e Colômbia. Não há nenhum país que já tenha conquistado uma Copa do Mundo que aceite gramados de plástico, só o Brasil. A preocupação com os gramados artificiais não é exclusiva do Flamengo. Os jogadores, principais protagonistas do esporte, vêm se manifestando publicamente contra o uso desse tipo de superfície. Em competições de alto nível, em alguns casos, chegam a se recusar a atuar nesses campos, diz a nota do Flamengo. E depois o Flamengo emitiu lá um comunicado para a CBF, falando, não, somos contra tal. Me parece que em 2026 isso não vai acontecer. Aliás, o presidente da CBF, que estava ontem na premiação do Brasileirão, meio que tocou de lado. Veja bem, estádio, gramado, precisamos focar sobre esse assunto, mas também não falou nada muito relevante. O que fica é a nota do Flamengo. E aí teve a resposta da Leila Pereira, que a gente vai colocar no ar também. Agora eu vou ler para vocês. Disse a Leila Pereira: antes de mais nada, eu fico contente que a atual gestão do Flamengo demonstre, enfim, algum interesse em contribuir com a melhora do futebol brasileiro. Durante esse ano, eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes nos âmbitos da CBF e da Libra. E o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. Em relação a essa discussão sobre qualidade dos gramados do Brasil, infelizmente é algo que vem sendo pautado pelo clubismo. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, as alegações feitas pela atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia em que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. Rapaz, mas aí teve ainda tréplica do BAP. Não teve a tréplica já? A tréplica eu não vi. Pois é, aí o BAP falou o seguinte, e aí ele já falou na premiação do Brasileiro. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo shows deveria trocar de negócio. Saia do futebol e vai viver de show business. Não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque vai fazer show, nós não concordamos. Tá aí. Então tá aí todo o cardápio de tudo. Vou começar com você, Danilo. Na sua enquete, eu voto, cada um está pensando no seu. Eu passei um mês ouvindo que o Flamengo estava certo em defender seus interesses próprios e não os coletivos na briga da televisão. E eu consigo entender que, neste caso, o Flamengo também está defendendo seu interesse próprio, por uma questão econômica, não uma questão de jogo. Porque o Jorginho e o Felipe Luiz, que são representantes do Flamengo, eles mesmos falaram que preferem jogar no gramado sintético do que jogar no gramado natural ruim, como eles jogaram na Fonte Nova esta temporada. Então, para mim, essa é uma defesa clara do BAP com interesses econômicos. Neste caso, nessa nota, nessa troca de farpas com a Leila. Assim como a Leila também está pensando nela própria, no Palmeiras, ela citou até a Arena Barueri depois para defender o sintético. Não concordo com a parte que ela diz que o gramado do Maracanã está ruim. O gramado do Maracanã já foi ruim, mas nessa temporada não apresentou problemas. Mas eu concordo com ela que a defesa do BAP não é em relação a atleta, não é em relação a interesse coletivo, é interesse próprio e também econômico. Tá? Essa é a minha posição em relação a essa briga. Idealmente, eu concordo com o que o Flamengo propõe. Eu gostaria que o Campeonato Brasileiro não tivesse nenhum gramado sintético e eu gostaria que o Campeonato Brasileiro tivesse um regulamento, uma regra, para que todos os times tivessem gramados numa qualidade ideal e que fosse do jeito que o Flamengo propôs, com uma transição de ano a ano. Então, ano que vem, a gente continua com os gramados sintéticos, até porque não daria tempo para trocar. Em 27 começa a troca gradual e aí em 28 nenhum time poderia ter gramado sintético. Então eu acho que esse é o plano legal do Flamengo, mas eu simplesmente não consigo acreditar
nesse espírito coletivo que o Flamengo diz ter em relação a jogo, em relação a jogadores. E vamos lembrar que sim, não era a gestão do BAP, mas no ano passado os clubes ignoraram a possibilidade de se unirem para apoiarem os jogadores quando eles fizeram o manifesto. Agora fiquei até na dúvida se já era o BAP, mas os clubes não se uniram quando os jogadores fizeram o manifesto. Isso é sempre importante lembrar. Eles preferiram negociar placa de publicidade do que discutir o gramado de uma forma coletiva. Naquela ocasião os jogadores tomaram a frente, né? Lucas, Neymar, um monte de jogador importante aí, Depay, Memphis, o Memphis, né? Claro. Uma galera tomou a frente aí de repente os caras ficaram na linha de frente lá com a bucha e ninguém apoiou nenhum cartola. Mas, Rodrigo, vamos lá. O BAP defende o fim do que ele chama gramado de plástico. Primeiro, Tirone, eu acho que além de ler a nota do Flamengo, eles botaram um estudo bem extenso, né? Um estudo técnico sobre gramados e sobre o que eles propõem. Não é simplesmente uma nota, vamos acabar com o gramado sintético, que, aliás, a proposta é feita para 2028, né? Não é para o ano que vem, né? Para o Campeonato Brasileiro, vai entrar no Conselho Técnico agora. Eu acho que é difícil discordar dos argumentos que ele coloca sobre o argumento que o clube coloca tecnicamente. Primeiro, porque esse argumento que fala sobre gramado sintético, assim, mas é certificado pela FIFA, não foi comprovada a questão de contusão. A maior parte do documento que trata ali, também da reclamação dos jogadores lá atrás, é sobre como afeta o jogo. E isso tem coisas bem específicas que estão ditas no estudo técnico que é apresentado. Comportamento tático, falta que não tem padronização global, nenhuma liga usa isso, dizendo que afeta o jogo porque começa a ter muito mais passe curto, começa a ter menos entrada dura, afeta a questão da temperatura, enfim, tem vários argumentos ali técnicos e tem uma defesa de que você tenha uma certificação dos gramados e um teste de jogabilidade, quanto que quica, quanto que joga. Eu acho que é difícil discordar desse tipo de coisa. E você me desculpa, mas esse papo furado de tem um gramado que é ruim. A gente já viu que no ano passado teve o gramado Bahia e o do Ceará que era ruim. Então esse papo de preferimos um gramado sintético bom a um gramado... Tem dois gramados ruins no Campeonato Brasileiro. Então, assim, virar para esses dois que estavam com gramado ruins e melhorar esses dois. Não é que, tipo assim, é um bando de lamaçal, tipo liga inglesa da década de 90, né? Não é essa a realidade. Tem, inclusive, ali sugestões sobre certificação para os campos sintéticos enquanto tiverem até chegar a 2027. Então, eu acho que, assim, quando a gente fala de clubismo sobre essa discussão, e tem um contexto da briga Flamengo e Palmeiras, essa briga, na verdade, nunca teve paz entre os dois, né? Era uma falácia aquela coisa do encontro da CBF. Aquilo ali, e aí a apuração foi só um negócio arranjado, um pacto de não agressão entre os dois. As questões de fundo continuavam, eles só, acho até que por bom senso dos dois, evitaram, digamos assim, se atacar no dia na véspera da Libertadores, né? As questões de fundo continuavam ali tanto que eles nem foram para o palco juntos, né? Se cumprimentaram e tal, mas não teve debate, né? Então, a questão sempre existiu entre os dois. E nesse ponto, eu acho que não tem como não tirar a razão do Flamengo. Cada um está defendendo o seu lado? Sim, no futebol brasileiro, cada um defende o seu lado. Às vezes, um tem razão e o outro tem razão. E nesse caso, o Papo tem razão. Nenhuma liga do mundo usa isso, esse gramado de plástico. Nenhuma liga a liga de elite, né? Quem usa é a MLS, que é uma liga inferior à nossa. Aqui na América do Sul também não tem. Então, quer dizer, no futebol praticado de fato, não tem. E tem que sair desse foco no estudo que é apresentado para o Flamengo, fala de lesões também, mas o principal é como afeta o andamento do jogo. E desse debate que o Palmeiras tem fugido, porque ele coloca sempre, não tem comprovação científica sobre a questão é como afeta a qualidade do jogo, como os jogadores começam a se comportar de forma diferente, porque ali a bola quica diferente, o andamento do jogo é totalmente diferente. Então aí a gente está vendo um monte de jogador fala assim, que não está topando jogar no sintético. Então tem uma questão aí para ser resolvida. Então se a gente quer trabalhar por um futebol, um campeonato brasileiro melhor, tem que trabalhar por esse... E não adianta vir com esse papo de é melhor um gramado sintético bom do que a maioria dos campos é bom. A maioria dos campos está melhorando. Então é estabelecer parâmetros, como está inclusive proposto ali, parâmetros do que tem que ser atingido e cobrar. E de resto não adianta ficar postergando a decisão para sempre.
para 2028 me parece bem razoável uma decisão para que 2028 você tenha acabe com o gramado sintético que tenha melhoria já no gramado sintético agora. Ele cita, por exemplo, que não dá para ter gramado sintético com a cor totalmente diferente, que é o que acontece no Allianz, né? A gente olha o gramado, inclusive é um aspecto ruim para a televisão. Você olha aquilo ali, parece que não é, apesar de ser um estádio lindo, de primeira linha, parece que está sendo disputado numa várzea. Então, eu acho que todas as questões que estão postas ali, eu acho que é difícil não dar razão para o que está posto. Vamos ver o que vai ser votado, se vai ser votado de fato. Na quinta-feira tem conselho técnico que é quem decide esse tipo de coisa. Muito bem, deixa eu só fazer um breve, ligeiro pitaco aqui. O gramado do São Januário é natural e é feio pra caramba também. Não que seja ruim, Verdade. mas é horrível, Mesmo né? ponto. É um gramado bem, visualmente é muito feio. O do Allianz Parque é muito feio na televisão, mas pessoalmente não é igual. É bem diferente, por conta da iluminação e da qualidade. Não tô, mais uma vez, eu sou contra gramado sintético. Mas a aparência, pessoalmente, não é tão ruim quanto é na televisão, como disse o Rodrigo, só para pontuar. Bom, Arnaldo, quero te ouvir e quero abrir o seguinte debate também. Você pode falar sobre o gramado, natural, sintético, mas esse é o segundo embate grande do Flamengo contra o Palmeiras nos últimos tempos, além do fato deles disputarem tudo. Primeiro foi a questão, no final, nessa temporada, de arbitragem, que o Flamengo entrou forte nessa história, e bastidores e arbitragem, não sei o quê. E agora a do gramado. Ou seja, a briga é grande, é de cachorro grande mesmo. Então, é para além do gramado. Além da questão da Libra lá, né? São vários pontos aí, são os dois poderosos do país hoje, que são, como você gosta de dizer, o Real Madrid e o Barcelona do futebol brasileiro atual, que lá na Espanha, na verdade, brigam por tudo também. Inclusive que estádio é seu, se pode jogar no estádio que está sendo reformado, por arbitragem e tudo mais. Em algumas brigas, os dois poderosos encabeçam coisas comuns. Por exemplo, fair play financeiro, os dois não estão juntos nessa? Profissionalização dos árbitros, os dois não estão juntos nessas? Então, vamos lá, a questão agora do piso sintético, piso natural. A briga entre os dois, os poderosos, cada um vai puxar para o seu lado em momentos específicos. Esse é um caso. Agora, nesse caso, quem está neutro está com o Flamengo, né? Porque não existe defesa do piso sintético em nenhum lugar do planeta. E a Leila, ela encabeça uma defesa que não tem cabimento algum, né? Por conveniência, aí, Danilo, eu vou discordar. A conveniência de quem tem o piso de plástico é a conveniência econômica, né? É um modelo que permite que seu estádio, sendo seu ou não, porque o Allianz Parque não é da Leila e nem a Arena Barueri é da Leila, embora ela deixe entender isso no comunicado, é uma conveniência econômica para quem coloca e pode utilizar o estádio para 1001 utilidades, não só a prática do futebol. O que está acontecendo, Tironi, é que se alguém não der um basta nisso, essa praga vai se proliferar e ela está se proliferando. A nota do Flamengo, o ponto do piso de plástico, ele acontece justamente quando a Série A vai ter o recorde de pisos de plástico na temporada seguinte, o que é um absurdo, né? Subiram a Chapecoense e o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi o precursor dessa praga, por também conveniência econômica. E agora nós temos Chapecoense, Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro. E o Vasco vai jogar no Newton Santos também, né? O Vasco podendo jogar no Newton Santos, na questão, são 5 estádios com entre 20 times com piso de plástico, e o Vasco podendo ser o 6º time a utilizar se ele for jogar no campo do Botafogo. O que é um absurdo por uma liga quilhardária, né? Então, uma liga quilhardária num país em que as condições climáticas são completamente favoráveis é indesculpável, não é permitido, não é aceitável você ter piso sintético. O Rodrigo falou, não é só nas principais ligas europeias ou nos principais torneios da FIFA, são nos outros torneios da América do Sul, onde o futebol tem algum histórico. Então não existe, ninguém
ninguém pode defender o gramado sintético, como a Leila faz muitas vezes. E o que acontece, se você reparar, se ninguém der um basta, e eu continuo afirmando que essa praga está se alastrando, o gramado sintético, para mim, ela resume o que é a cidade de São Paulo, né? Que é uma cidade completamente capitalista, maluca, onde cada um pisa na cabeça do outro. E o que está acontecendo em São Paulo, onde reside a Leila, é simplesmente um domínio absurdo desses pisos de plástico para que as suas arenas, estádiozinhos, estádiozões, possam girar o dinheiro ininterruptamente todos os dias. Então, o Pacaembu, que foi aí que privatizado há pouco, ele voltou com piso de plástico que ninguém usa, essa praga desse estádio. A Barueri, que a Leila de ser dela, colocou o gramado de plástico por interesse econômico. O Canindé, que está sendo privatizado, SAF, está colocando gramado de plástico. A Rua Javari do Juventus da Moca está colocando gramado de plástico. A Vila Nova... Santo André, do lado da... A Vila Nova, talvez. A Vila Velha, não. Né? Se o Neymar tiver... Enquanto o Neymar estiver jogando, não vai ter gramado de plástico. Mas quando ele se aposentar, provavelmente o Neymar pai vai querer gramado de plástico. Né? O Santo André, onde vive o Tirone, a família do Tirone, lá o Bruno Daniel, é gramado de plástico. E vou te dizer o seguinte, eu sou capaz hoje de identificar claramente qual é o gramado de plástico razoável e qual é o gramado de plástico péssimo. O de Santo André é péssimo, o do Palmeiras hoje é péssimo, vai trocar. O Pacaembu é péssimo, porque não consegue nem ser utilizado o estádio. Então, é uma situação, é uma coisa que se alastra a partir do momento em que o futebol brasileiro vai ficando mais rico. É uma relação direta. E se a gente não parar para pensar, é óbvio essa relação direta. Quanto mais dinheiro, mais gramado de plástico. Deveria ser o contrário. Né? Deveria ser o contrário. E eu acho que nessa, o BAP, ele simplesmente coloca uma posição de um clube que tem condição de defender... hoje tem poder suficiente e respaldo suficiente para defender causas que vão além. Eu não vejo nenhum benefício por o Flamengo vetar os gramados de plástico. Eu acho que essa causa, assim como o fair play financeiro, assim como a profissionalização dos árbitros, é uma causa geral. E aí, o que acontece? A omissão de clubes grandes, de clubes fortes, que têm o gramado natural e penam para manter o gramado natural, é que me choca. Então, a omissão do São Paulo, a omissão do Cruzeiro, a omissão do Corinthians, a omissão do Fluminense, a omissão do Internacional, do Grêmio, é isso que me choca. Aliás, o gramado do Grêmio era um outro caso, era um caos e ficou bom, né? Gramado natural. Lembra disso? Sim. Era um dos gramados ruins. Mineirão foi também melhorou muito. Mineirão melhorou o tempo todo. Castelão melhorou. A Fonte Nova deveria ser um negócio, agora tá... Castelão nessa reta final caiu, viu, Arnaldo? Nos últimos jogos lá tava bem ruim. Começaram a jogar direto. Não estão mais na primeira divisão, além disso, os dois. Né? Os dois não estão mais na primeira divisão. A Ilha do Retiro, que sempre foi um problema, o gramado foi bom, natural, esse ano. Então, como disse o Rodrigo, é o Barradão. Essa desculpa de... Até o Barradão, o gramado bom, Alfredo Jaconi, o gramado bom, vários. Então, não é mais uma desculpa o gramado natural ruim. Essa situação, para mim, ela precisa ser... que esse prazo de 3 anos, eu acho até que é muito prazo. É muito prazo, até 2028. E imagino que se a gente tivesse clubes mais fortes e jogadores, uma associação mais forte, isso seria apressado. Não dá para continuar do jeito que está. Não existe isso. É uma vergonha e é uma conveniência econômica para todo mundo que tem o gramado de plástico. Né? Então, não tem. Eu acho que não, é uma causa que não tem defesa. Essa não tem defesa. E nessa situação, quem tem um mínimo de apreço ao jogo, ao esporte, quem gosta desse esporte chamado futebol, 11 contra 11 no campo de grama, tem que estar do lado do BAP dessa vez.
Só pra Ô, ficar Tirone. claro, o Arnaldo, eu concordo 200% com tudo que você falou. Eu não sei nem do qual parte você falou que você vai discordar de mim, que eu concordo com você. Você falou disso, eu concordo com tudo. A questão financeira, Danilo, que você falou que o Flamengo defende a posição do Flamengo também é uma conveniência econômica. Sim. É uma defesa financeira. Não, mas é porque eu vou te explicar melhor. Qual que é a questão? Uhum. O Flamengo não emitiria nota, não compraria essa briga se o gramado de plástico, como vocês dizem, estaria na Chapecoense e no Atlético Paranaense. Porque faz um tempo. A gente vai lembrar, no ano passado, o gramado do Botafogo era tratado como tapetinho. Caiu no tapetinho e já era. Aí quando começa a virar um problema de Flamengo e Palmeiras, o ataque é de outra forma. De novo, eu sou 100% a favor de uma regulamentação de gramado. Eu concordo que os gramados melhoraram. Eu concordo que os gramados melhoraram. Eu só gostaria que essa melhora estivesse sendo obrigatória. Os gramados melhoraram, só que você precisa ter no regulamento. Se não estiver desse jeito aqui, você vai perder ponto, você vai tomar multa, sei lá. E aí você coloca, vai jogar em outro lugar, não importa. Eu concordo, os gramados melhoraram. Só que não dá pra gente aqui falar de uma questão coletiva quando há 3 semanas o Flamengo, vou defender o meu e acabou. Não dá pra pôr uma máscara individual numa hora e fingir que é coletivo na outra. São objetivos diferentes. Agora, a proposta do Flamengo, concordo 100%, perfeito. Com o tempo que eu acho que tem que ter, porque não aproveitaram o ano passado quando teve a discussão, aliás, o começo desse ano quando teve a discussão, então você vai ter que postergar, você vai ter que dar um tempo para quem tem gramado sintético se adaptar. Tem que ter gramado natural, tem que ter regulamentação, o gramado tem que ser bom. Os gramados melhoraram, só que precisa ter um negócio assinado. Só isso. Agora, não dá pra gente achar que o Flamengo, de um dia pro outro, resolveu pensar na coletividade, quando há um mês estava pensando somente nele mesmo. Então é só esse meu ponto. Muito bem. Não é verdade, né? Bom, enfim. Vai falar. Aqui para colocar... Primeiro, se ler a proposta lá, tá dito que tem que ter uma alteração no regulamento e testes anteriores. Pois mas eu concordo com isso, Rodrigo. Não estou discordando geral. disso. Não, então você vai me deixar falar ou então só você vai lá, fala à vontade, fala à vontade. Eu fico quieto aqui. Tá dito no regulamento que tem que ter uma modificação e tem que ter teste um período antes, e aí só vai poder jogar, e se não puder jogar, o clube vai ser punido, vai ter que jogar em outro lugar. Tá proposto isso no regulamento. Segundo, essa coisa de só pensa nele, tem uma discussão lá sobre o tamanho da cota de cada um, e sim, o clube está pensando na parte dele, mas assim, a gente está discutindo quanto que cada um tem que ganhar. Né? O Palmeiras também fez uma proposta que reduzia muito o negócio. Então tem uma discussão ali, que cada um também está vendo o seu lado. Não é que o Palmeiras é assim, o grande coletivo da história, né? Não é isso. Ele também estava tentando tirar uma vantagem do seu adversário. E nesse sentido, eu até concordo com o Danilo, que é claro que o fato primeiro que o BAP está sendo vocal agora, né? O Landim era contra o gramado artificial, mas ele não era vocal. E o BAP está sendo vocal. O ano dele, primeiro ano de gestão, é esse. Mas sim, tem algum peso de ter o Palmeiras do outro lado? Eu acho que tem também. Assim como tem peso do Palmeiras querer tirar vantagens financeiras do Flamengo dentro da discussão da Libra. Nos dois casos, os dois têm argumentos bons em um ou outro lado, mas eles também estão pensando nesse confronto entre os dois. Mas é bom a gente falar, na proposta está feita essa questão de que o regulamento tem que ter punição para quem não tiver o gramado bom. Então não é verdade que seja uma coisa assim, vamos botar qualquer gramado aqui para substituir o que está de sintético, né?